Olá pessoal, vamos para a resolução de mais uma questão, agora a questão 43, uma questão que fala sobre o LibreOffice Calc. Considere a figura abaixo de uma planilha do aplicativo LibreOffice Calc. Considere a figura acima de uma planilha do aplicativo LibreOffice Calc. Que função dentre as relacionadas a seguir retorna o conteúdo apresentado na célula D1. Observa, a célula D1 como conteúdo tem zero. Qual dessas fórmulas foi capaz de retornar um valor zero? Bem, vamos conversar primeiro sobre essas funções. Aqui eu tenho uma função na letra C de Canadá chamada mod, M-O-D. Essa função mod retorna o resto de uma divisão. Como assim, professor, função mod retorna o resto de uma divisão? Ela tem dois argumentos. O primeiro argumento da função mod é o que nós chamamos de dividendo. É o número que será dividido. E como eu tenho um ponto e vírgula aqui, o ponto e vírgula separa os argumentos da função. E aí tem um segundo argumento nessa função, que é o divisor. Então a função mod apresenta dois argumentos. Tem o primeiro argumento, um ponto e vírgula, e o segundo argumento. Como é o exemplo aqui, ó. A4 é o primeiro argumento e A4 vale 9. Depois, ponto e vírgula, e aí vem o segundo argumento, que é C1. C1 vale quanto? Bem, C1 vale 3. O primeiro argumento é o dividendo, então 9 é o dividendo. O segundo argumento é o divisor. Vamos resolver isso no quadro. E aí depois a gente volta aqui complementar como funciona essa função na própria tela e no próprio LibreOffice Calc. Então vamos acompanhar agora comigo no quadro. Pessoal, então de acordo com essa questão, vamos analisar como a gente resolve a função mod, M-O-D. Primeiro, essa função mod, ela retorna o resto da divisão. E ela tem dois argumentos. O primeiro argumento da função mod é o que nós chamamos de dividendo. É um número que vai ser dividido. O segundo argumento da função mod, separado por ponto e vírgula, é o divisor. E agora eu tenho que montar essa função mod. Então vamos montar. O primeiro argumento da nossa função diz A4. E A4, pegando a planilha, A4 vale 9. Então o primeiro argumento, que é o número que será dividido, o dividendo, vale 9. O segundo argumento indica na função C1. C1 vale quanto? C1 vale 3. Então observa, o primeiro argumento é 9, o segundo é 3. 9 é o dividendo e 3 é o divisor. Se eu for fazer a divisão de 9 por 3, acompanha comigo aqui, ó. Eu coloco 3 multiplicado por 3 é 9. Qual é o resto dessa divisão? Atenção, não o resultado, porque a função mod, ela retorna o resto da divisão. Se eu pegar 9 dividido por 3, o resto é zero. Portanto, a resposta para essa questão, qual foi a função que chegou ao resultado zero, que estava na célula D1, como ele pedia? A função é a função mod. Porque dividindo 9 por 3, o resto da divisão é zero. E a função mod, então, retorna o resto dessa divisão. Zero apareceu na célula D1, então a função mod, letra C de Canadá, era o gabarito para essa questão. Até a próxima, bons estudos!